a melhor hora para investir nos fundos imobiliários? Nessa aula eu vou mostrar a você como usar as taxas de juros, que estão aqui em vermelho, para saber a melhor hora de investir nos fundos imobiliários que estão aqui em azul. Com isso, você saberá escolher a hora e se decidir se vai utilizar ou não os FIs para compor a sua carteira. E ainda vai sentir o conforto daquela orientação que as pessoas mais velhas dão para a gente de investir em imóveis. Mas para quem não é essa aula, para aquelas pessoas que querem fazer dinheiro com fórmulas mágicas, para aquelas pessoas que não têm reserva de emergência e para aquelas pessoas que gostam de investir sem saber onde estão colocando o dinheiro e sem conhecerem o funcionamento do produto no qual elas estão investindo. E para quem é essa aula? Para aquelas pessoas que buscam rentabilidade e segurança, para aquelas pessoas que só aplicam os recursos depois de entender bem o funcionamento do investimento, para aquelas pessoas que querem saber a melhor hora de investir e o melhor instrumento a utilizar para maximizar o ganho. É para aquelas pessoas que não querem adquirir um único imóvel, porque sabem dos riscos que isso acarreta. E que também não têm dinheiro para sair adquirindo um monte deles. Essa aula também se aplica para aquelas pessoas que não querem ficar se relacionando com inquilinos ou com imobiliárias. Finalmente, essa aula é também para aquelas pessoas que estão dispostas a investir no seu aprendizado para poder colher mais frutos dos seus investimentos. E para você que não me conhece, eu sou Beto Veiga. Eu sou doutor em economia, trabalhei por 5 anos no Banco Central, estou há mais de 30 anos trabalhando no mercado financeiro. E eu tenho ajudado as pessoas nos últimos 15 anos a investir com segurança e rentabilidade, desmistificando aquela ideia de que o mercado financeiro é para poucos. Com essa aula, você vai poder escolher se quer uma fonte de renda extra que tem origem em imóveis adquiridos de forma diversificada. Você também vai entender os sinais de mercado com relação aos momentos com alta probabilidade de êxito e optar por realizar ou não o investimento. E tudo isso com a mesma metodologia que eu aplico nos meus cursos. Eu vou contar aqui a história de como eu deixei de ganhar 30% a mais com um determinado fundo de investimento. Lá em 2019, quando eu fiz a primeira compra das cotas desse fundo imobiliário, o valor da cota estava em R$ 103 e alguns centavos. Chegou até R$ 122. Não que esse fundo imobiliário tenha nenhum problema, ao contrário, é um fundo imobiliário bastante seguro e eu não vou fazer a propaganda dele aqui para até não parecer indicação de investimentos. Eu quero mostrar é o seguinte, é que justamente pelo motivo que eu vou apresentar na sequência, o valor da cota foi para esse aqui, olha só, R$ 73 é o valor dessa cota no dia de hoje. Obviamente, se você estiver assistindo esse vídeo em outro momento, esse valor pode estar diferente. Inclusive, o que pode acontecer? Pode acontecer o efeito que eu vou mostrar para você. Agora, o que é um fundo de investimento imobiliário? Fundo imobiliário é um tipo de fundo de investimentos. E o que é um fundo de investimentos? É uma ferramenta financeira que pega o dinheiro de um monte de gente e compra ativos, ou seja, compra bens ou direitos que supostamente gerem resultados. Pode ser que dê problema e não gere nada, mas em geral, quando você compra um imóvel, você tem lá o aluguel originado desse imóvel e isso é um resultado. Os ativos de um fundo imobiliário, ou seja, onde o fundo imobiliário bota o dinheiro, são imóveis ou são dívidas, papéis relacionados ao segmento imobiliário. E os ganhos gerados pelos ativos imobiliários são divididos pelas cotas. Quem tiver mais cotas recebe mais. E aqui estão alguns exemplos de setores que os fundos imobiliários de tijolos investem. Então você tem aqui no setor de escritórios, que são chamados também de lajes corporativas. Você tem o setor de shopping centers. Você tem o setor de logística, que são galpões, que são alugados para as empresas ou para colocarem as suas instalações ou para fazerem armazenagem, principalmente essas empresas do comércio eletrônico, que elas têm lá alguns centros de distribuição. Agora vamos ver qual é o comportamento do valor das cotas com as taxas de juros para você entender aquela história lá dos R$ 103 para os R$ 73. Olha só o que eu fiz aqui. Nessa linha vermelha, a gente tem, como eu já tinha falado, a gente tem as taxas de juros. Lá em 2014, quanto é que estava a taxa de juros?
Lembrando que esse fundo aqui não é o mesmo que eu coloquei lá e que eu dei o meu exemplo. Isso aqui é um outro fundo, um fundo de escritório. Então, em 2014, né, agosto de 2014, a taxa de juros estava em 11% ao ano. E aqui embaixo está a cotação do fundo, nessa faixa azul. Eu estou falando embaixo, mas ela passa para cima aqui onde eu estou mostrando agora. Mas então vamos lá dar uma olhada. Quanto é que estava a cotação lá em 2014? R$ 58,90, quase R$ 59. O que aconteceu foi que a taxa de juros ela subiu para 12,75 em 2015 por conta daquela turbulência que estava acontecendo no mercado brasileiro. Ela chegou aqui a 14,25. Então nós vamos olhar, a gente já vê aqui no gráfico que quando ela subiu, a cota do fundo foi para 33, saiu de 59 para 33,32. Aí você vai dizer, poxa, mas subiu aqui a taxa de juros saiu de 12,75 e foi para 14,75. O que a gente tem que ver é que também existe uma coisa chamada de previsão. Então o mercado já estava sentindo que isso aqui aconteceria. Em fevereiro de 2016, o mercado sentindo isso, aliviou um pouco na queda ou adquiriu esses títulos, essas cotas que já estavam sendo negociadas a R$ 46. O que aconteceu? Vou pegar mais uma data aqui. Olha para onde foi essa cota, R$ 89. E a taxa de juros 5,5%. Então a taxa de juros saiu de 14,25, foi para 5,5%. Vamos dar uma olhada aqui mais para frente. A gente teve mais uma vez aqui, olha, essa cota chegou a R$ 100 e a taxa de juros equivalente estava em 4,5%. A taxa de juros caiu ainda mais, aí você vai dizer, ué, mas e por que houve essa queda aqui? Porque aqui nós já estamos no momento da crise de saúde que aconteceu. Então, a taxa de juros foi lá para baixo, para 2,25, mas o preço dessas cotas também caiu por conta dessa situação. E aqui a gente vê de novo a história se repetindo. A taxa de juros saiu lá dos seus 2,25 e está hoje lá na casa dos 13,75. E o que aconteceu foi que a cota saiu de R$ 100 e está aqui em 61 e atualmente em R$ 54. Observe você que se a gente pegar aqui o retorno, ou seja, os aluguéis do fundo, eles estão basicamente estáticos, né? Eles praticamente não mudaram. E isso, claro, com a crise de saúde, houve uma renegociação especificamente nesse fundo, reduziram um pouco a taxa, o valor do aluguel, deram uma valsa, né, para essa empresa que aluga, para a empresa que aluga o imóvel, para que porque todo mundo estava renegociando e tudo mais, inclusive por conta da redução da taxa. E o efeito que ocorre nas cotas dos fundos imobiliários é exatamente esse. Como o aluguel é razoavelmente rígido, eu digo razoável porque, por exemplo, no caso da crise de saúde, foi uma calamidade, e aí os locadores se submeteram a renegociações, porque senão iam perder tudo. Mas numa situação razoavelmente estável, sem muita coisa absurda, somente com variações nas taxas de juros, o valor do aluguel não se mexe com tanta força. E aí, pelo fato dele ser razoavelmente estático, e o valor o que ajusta é o valor da cota. Por quê? Porque a cota será ajustada para fazer com que o retorno do imóvel se assemelhe à taxa de juros que está sendo paga pelo mercado. E agora, presta atenção que eu vou voltar àquele fundo que eu mostrei que tive uma perda. Olha só, se esse fundo gera 78 centavos por mês por cota, e aqui eu botei um outro valor, vamos imaginar uma cota de R$ 77, a rentabilidade desse fundo é de 12,86% ao ano. Agora veja o que acontece se você receber os mesmos R$ 78 e o preço estivesse lá na máxima, ou seja, nos R$ 122. A rentabilidade desse fundo seria somente 7,95% ao ano. Então isso aí
é o que demonstra que quando a taxa de juros sobe, a tendência é que o valor da cota, que é esse valor de 77 aqui, que chegou a 122, caia para poder refletir uma rentabilidade ao ano maior. Obviamente, se você comprar esse fundo a R$ 77,00, você ficará recebendo, enquanto o valor da rentabilidade for de 78 centavos, você vai ficar recebendo independentemente de qual seja a taxa de juros que esteja lá na frente. Quanto menor ela estiver, melhor. Por quê? Porque você, embora você continue recebendo esse valor, e aí pode ser que surja alguma dúvida, esse valor é fixo pro resto da vida? Não, isso aqui é valor reajustável. O aluguel é reajustável e você pode ver, e isso eu trato no meu curso, que existem vários indexadores que reajustam o aluguel. E aqui, se a taxa de juros cai, você tem um ganho de capital. Ou seja, você pagou 77, automaticamente esse valor vai subir e ajustar essa taxa para a taxa mais próxima do que está acontecendo no mercado. Observe que para quem está fazendo aplicações de longo prazo, o valor da cota não tem uma relevância muito grande mesmo, porque se você investe em imóveis, você sabe que você não vai ficar vendendo o imóvel toda a vida que ele valorizar. Mas, em geral, as pessoas adquirem imóveis para ficar por longos e longos anos, né? Então, essa movimentação ela vai acontecer, mas aqui está a demonstração de que os melhores momentos para comprar cotas de fundos imobiliários, bem como de alguns outros ativos, inclusive as ações, é quando as taxas de juros estão mais altas. E aí, qual é o erro de todo investidor iniciante? É não entender o funcionamento do investimento. A partir do momento que você entende o funcionamento, tá tudo tranquilo. E como é que você pode fazer do limão uma limonada? Se subiu as taxas de juros, o valor da cota está menor, então eu posso adquirir mais cotas. Por outro lado, se você comprou na alta. Se as taxas de juros caírem, você sabe que aquilo ali pode não render tanto se houver uma reviravolta, e como a gente vê no gráfico que eu mostrei lá atrás, essas taxas elas estão flutuando e elas sobem, caem de acordo com o humor do mercado. E o que a gente precisa aprender é que, na realidade, embora aquela taxa de 7,6% que eu coloquei ali fosse uma taxa muito boa para o fundo de investimento imobiliário, na hora que os juros estavam ali por volta de 5%, isso não significa que aquele resultado será perene. Então, as taxas subiram e você viu lá o valor da cota caindo e você continuou recebendo aquele 7 e pouco, sendo que as taxas de juros chegaram a 13,75. Outra coisa é ter muito cuidado com os fundos da moda, porque os fundos da moda eles precisam de uma avaliação muito mais rígida, porque muitas vezes o pessoal sai na loucura fazendo compras e não enxerga o que está se passando por dentro, nem olha direitinho como é que funciona a carteira. E se você quer aprender um passo a passo a montar a sua própria carteira de fundos imobiliários, que podem começar a gerar renda extra já nos próximos 30 dias, veja isso. Eu elaborei um método para aquelas pessoas que querem obter uma renda com fundos imobiliários e querem aproveitar a hora certa para entrar. Eu coloquei esse método à disposição dos meus alunos e já está dando muito resultado, porque é muito simples. E ele foi pensado para aquelas pessoas que gostam de aprender as coisas de forma rápida e sem enrolação. E a apresentação do método dura em torno de 2 episódios de uma série. São apenas 2 módulos. O primeiro deles trata das vantagens e desvantagens e dos principais conceitos que você tem que entender para poder entrar nesse jogo. E aí a gente passa para o processo de escolha. Lembrando que todo o programa é montado para fundos chamados de tijolos, aqueles fundos reais, que tem um ativo ali físico na sua frente. E para passar pelo método que tem as 5 etapas para você fazer a sua escolha, eu fiz um formulário no qual você vai fazendo as suas anotações e registrando os resultados das pesquisas. Agora imagine-se com a renda mensal. E quando essa renda for suficiente para pagar parte ou a totalidade das suas despesas mensais,
resultando de uma grana que você juntou quando ainda estava trabalhando, mas agora quem está trabalhando é a grana para você. Na descrição desse vídeo aqui você acha o link para inscrever-se agora e ter acesso ao método. Vai abrir a página da Hotmart, que é a maior plataforma de vendas de produtos digitais do Brasil, e você vai poder pagar da forma como você quiser, inclusive parcelar. Lembrando que se você utilizar a opção de boleto, leva mais ou menos uns 3 dias para compensação, e aí você tem acesso ao método. E com relação às garantias para você, aí se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Você tem 7 dias para avaliar se o curso lhe interessa ou não. Se você achar que não lhe interessa, o seu dinheiro será devolvido e eu não vou fazer nenhuma pergunta a respeito. É claro que se você quiser me dizer a razão, ótimo, né? Eu aceito, inclusive porque terá um e-mail para ter contato comigo. Em suma, o risco é zero para você. E nesse momento é você que escolhe, né? Você pode ficar varrendo a internet aí por um monte de conteúdo e tudo mais, ficar catando o que serve e o que não serve, mas é uma opção, né? É uma opção e aí cada um faz o que quiser. A outra opção é você cortar o caminho e aprender, inclusive, com os erros pelos quais eu passei, porque eles estarão destacados lá, não na forma de erros, mas na forma de orientações para você saber, presta atenção nisso aqui, olha aquilo ali, isso aí é o que vai ser o diferencial e isso é feito com base nessa minha experiência. E mais, o preço é incrível comparado com o valor. Aproveita essa oportunidade que está passando aí na sua frente. Vai na descrição, se inscreve hoje mesmo e a gente se encontra na área de membros. Até lá!